Finalmente chegou o dia de falar dos meus filmes favoritos aqui no canal. Quem acompanha o 16mm há mais tempo já me viu falando bastante de Senhor dos Anéis em alguns vídeos isolados. Quem me segue no Instagram também vê que eu posto coisa direto sobre Senhor dos Anéis. E hoje é o dia de analisar um pouco dos 3 filmes aqui nesse vídeo. Esse vídeo não vai ser uma crítica da trilogia, até porque são quase 9 horas os 3 filmes juntos, e eu não sei se eu ainda estou pronto para fazer essa crítica. Então o que eu vou fazer é tentar analisar algo específico dos 3 filmes. Espero fazer outros vídeos nesse estilo, analisando também depois o roteiro, talvez comparando os livros com os filmes. E no vídeo de hoje eu vou analisar a montagem dos 3 filmes, que é um dos principais fatores para fazer essa trilogia ser tão querida por todos nós. Porque muita gente acha que montagem é só você cortar os excessos e deixar o filme mais curto e direto, o que não é verdade. A montagem, ela é muito mais do que isso, ela vai ser responsável pelo ritmo do filme, pela fluidez do filme, como vai intercalar diferentes núcleos, o que é o caso aqui em Senhor dos Anéis. Então a montagem ela vai ser muito mais ampla do que apenas encurtar o filme. Por isso que Senhor dos Anéis tem 9 horas, os 3 filmes, e ainda assim a montagem é muito, muito boa. Sim, no sentido de cortar cenas, cortar excessos, ela também funciona, porque as versões estendidas elas funcionam muito bem para o fã de Senhor dos Anéis, mas olhando cinematograficamente as versões do cinema, elas são superiores, na minha opinião, e muito disso é pela montagem, cortar alguns excessos que, mais uma vez, é legal para quem é fã, mas para quem não é tão fã, aquilo não seria tão necessário assim. Mas a montagem de Senhor dos Anéis, ela vai muito além, ela usa diferentes recursos para trazer toda uma fluidez para os 3 filmes, para equilibrar muito os personagens. E é um pouco disso que eu vou analisar nesse vídeo, trazendo até alguns exemplos para ilustrar aquilo que eu tô falando. Então acho que o primeiro passo é a gente entender como a montagem dos 3 filmes vai funcionar de uma forma um pouco diferente. No primeiro filme a gente vai começar ali no Condado, depois a formação da Sociedade do Anel, e por isso a gente vai acompanhar quase que um núcleo só. Todos os personagens vão estar quase sempre juntos, com alguns pequenos momentos diferentes, por exemplo, quando o Frodo é ferido, que aí vai separar um pouco o grupo, e mais lá no final também, quando o grupo vai se separar por completo, para o que vai acontecer no segundo filme. Então aqui no primeiro filme a montagem vai funcionar muito mais para trazer uma fluidez, para criar expectativa, para trazer tensão também. Então a gente vai intercalar até um pouco esses personagens com o que está acontecendo com Saruman, por exemplo, com os orcs e tal. Mas isso não quer dizer que o primeiro filme não tenha uma montagem alternada também. Uma das minhas cenas favoritas da trilogia se passa dessa forma, em que tem 2 coisas acontecendo ao mesmo tempo e o filme vai sugerir que aquilo se passa no mesmo espaço e vai deixar a gente mais tenso ainda. Mas essa montagem alternada vai ser muito mais usada no segundo e no terceiro filme, justamente porque os personagens vão se dividir mais em núcleos. E não confundir montagem alternada com montagem paralela. Montagem paralela nada mais é do que 2 cenas acontecendo em lugares diferentes, tendo alguma relação entre elas para provocar algum significado. E isso tem também em Senhor dos Anéis, mas o que vai ser mais usado mesmo na trilogia é a montagem alternada, ou seja, núcleos diferentes com situações acontecendo em lugares diferentes e sem necessariamente ter alguma relação direta entre as cenas. E o filme vai usar muito isso até para ditar o ritmo dele, para ditar a fluidez dele. Por exemplo, a gente vai ter no segundo filme 3 núcleos principais. Então, o núcleo ali de Rohan, onde vai ter a Batalha do Abismo de Helm no final do filme, o núcleo do Merry e do Pippin, primeiro capturados pelos orcs e depois encontrando os Ents, e o núcleo do Frodo, do Sam com o Gollum e depois encontrando o Faramir. Então, sem dúvida, o núcleo mais atrativo, que tem mais ação, que tem mais entretenimento para o público, vai ser o núcleo do Aragorn, do Legolas, do Gimli ali na Batalha do Abismo de Helm. Então o filme vai deixar as cenas desse núcleo por mais tempo, enquanto quando corta, por exemplo, pro do Merry e do Pippin, vão ser cenas bem mais curtas, porque tá acontecendo menos coisa ali, quase o filme inteiro vai ser para os entes decidirem se eles são orcs ou hobbits. Então se a montagem deixasse essas cenas mais longas, ficaria cansativo, ficaria desgastante. Então essas cenas do Merry e do Pippin principalmente
vão entrar mais como uma espécie de respiro para cenas de batalha, porque também se você deixa a batalha muito tempo, durante 30 minutos seguidos, fica repetitivo, fica cansativo. Então nesse sentido a montagem vai equilibrar muito bem esses diferentes núcleos e é graças a isso que o filme vai ter um ritmo tão bom durante as 3 horas em todos os 3 filmes. No terceiro filme a montagem tem que trabalhar mais ainda, porque tem momentos onde tem 5 núcleos diferentes, por exemplo. Então mais uma vez, se você não souber usar uma montagem alternada, você não vai dar espaço necessário para os personagens, você vai destruir o ritmo do seu filme. Por sorte, a montagem de Senhor dos Anéis é espetacular e sabe exatamente o momento de cortar de um núcleo para o outro. Mas além da montagem ser responsável por trazer o ritmo para o filme, ela também é responsável pela fluidez desse filme. Como fazer uma transição entre uma cena e outra não ficar muito brusca. Como fazer essas transições ficarem mais fluidas para em nenhum momento o espectador se desligar daquele filme, parecer que é tudo uma unidade. E por isso, ao longo dos 3 filmes, Senhor dos Anéis vai usar vários e vários raccords, que nada mais são do que quando você faz a transição entre uma cena e outra, você vai ter algum elemento de correspondência entre elas. O raccord talvez mais famoso para os brasileiros seja o match cut, que é aquele raccord mais visual, onde um objeto de uma cena vai se parecer muito com o objeto da cena seguinte, ou a forma de uma cena com a forma da cena seguinte. Mas existem milhares de outros tipos de raccords e Senhor dos Anéis vai usar vários deles. E é justamente aqui que eu vou começar a usar alguns exemplos. Então um deles é o raccord de movimento. Por exemplo, na cena em que o Frodo está recebendo a ajuda da Galadriel no terceiro filme, e ele vai estar caído na escuridão, vai se levantar com a ajuda dela e vai voltar para a escuridão. Então aqui vai ser quase que um raccord dentro da própria cena. Também tem o raccord temático. Então tem um que eu gosto muito no primeiro filme, que é quando o Gandalf e o Elrond estão falando sobre quem deveria tomar o trono de Gondor. Quem é essa pessoa que tem direito ao trono? E nesse exato momento o filme vai cortar pro Aragorn. Até então, a gente não sabe que o Aragorn tem direito ao trono de Gondor, e essa é a primeira pista que o primeiro filme vai dar sobre essa situação. E aí, pouco tempo depois, o Legolas vai verbalizar isso no filme. E esse é o tipo de raccord que vai acontecer bastante durante todos os filmes. Então, por exemplo, o Faramir fala pro Gandalf sobre o Frodo, que encontrou o Frodo, que o Frodo estava vivo, e aí vai cortar imediatamente pro Frodo. Então nada mais é do que um raccord temático, eles estão falando do mesmo tema, mas não necessariamente vai ter algum recurso visual que seja igual nas duas cenas. E tem ainda um último raccord que eu vou usar como exemplo, que é um que muita gente não percebe. Eu falei no vídeo recente sobre desejo de reparação, como as pessoas elas se preocupam menos com o som, se preocupam mais com a parte visual. E tem também aqui o raccord sonoro. Então vai ter uma cena no segundo filme em que o Gollum vai gritar de dor numa cena, e esse grito vai se estender para a cena seguinte. Então agora muita gente pode estar pensando, mas isso daí é só exibicionismo de diretor e de montador, eu nem percebo isso assistindo um filme. Você pode até não perceber isso conscientemente, mas com certeza você vai estar sentindo isso justamente por essa fluidez que o filme vai atingir quando usa esses raccords. Óbvio que você não vai usar raccord em todas as cenas, em todas as passagens de cena, porque até esse recurso que é sempre muito benéfico para um filme, se você usa a exaustão, ele acaba perdendo um pouco a força. Se fosse para dar uma nota para a trilogia, não seria outra, seria nota 10, acho que todo mundo já sabe disso, o quanto eu gosto de Senhor dos Anéis, e é muito bom poder falar dele, ainda que nesse vídeo seja só sobre a montagem. Então comentem aí embaixo se vocês querem que eu analise outros aspectos de Senhor dos Anéis também, se vocês gostam também da trilogia, se vocês acham a melhor trilogia de todos os tempos. Por hoje é isso, espero que vocês tenham gostado, deixa o like aí embaixo se gostou, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, passa no primeiro comentário fixado para ver as nossas outras redes sociais, então Instagram, Twitter, o meu Letterboxd pessoal, o nosso podcast. Por hoje é só aí, corta!